pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dos 5 minutos de processo. Hoje eu vou fazer uma complementação daquele primeiro vídeo que eu tinha falado algumas questões a respeito da audiência remota ou audiência telepresencial. É uma modalidade de audiência que veio para ficar. A gente sabe que mesmo depois de superado o estado de pandemia, vai seguir tendo a prática desse tipo de ato no Poder Judiciário, pelo enorme ganho de eficiência que ele traz. Mas a gente sabe que a gente precisa continuar enfrentando alguns problemas, algumas questões que surgem durante a prática desse tipo de ato nessa modalidade remota, eletrônica, enfim, telepresencial. Uma das questões importantes que a gente pode comentar é uma alteração que veio a aparecer lá na resolução 322 do CNJ, por uma resolução mais recente agora de junho de 21, estabelecendo lá no artigo 3º, parágrafo 4º dessa resolução, a possibilidade de que esse ato não venha a ser praticado por um requerimento justificado de alguma das partes. Então é muito importante que o juiz sempre abra a possibilidade, quando ele designar essa audiência nessa modalidade, que as partes suscitem algum tipo de impedimento para a realização do ato. Pode ser que o próprio cliente do advogado ou o próprio advogado esteja com dificuldades de acessibilidade, pode ser que uma das testemunhas não tenha acesso à internet ou a equipamento adequado. Então é importante que isso seja apresentado ao juízo de forma imediata, assim que for agendada a audiência. Ainda que ele não tenha toda a clareza do mundo em abrir essa possibilidade para as partes se manifestarem, é nesse momento em que é designada a audiência que cumpre referir isso. Inclusive, eu defendo e eu acredito que não há nem como defender ou sustentar algum tipo de preclusão nesse caso, porque pode ser que essa dificuldade ou impossibilidade aconteça mais próxima à data da audiência, em função de alguma situação de uma catástrofe natural, uma tempestade, uma situação onde houve queda de fios, enfim, e a pessoa realmente não tem eletricidade na casa dela, ou está num lugar muito remoto, enfim, surgiu um imprevisto, assim como poderia acontecer na audiência presencial, e assim se solicitar a transferência deste ato para uma outra data, ou ainda que ele se realize na forma exclusivamente presencial. Tá? Isso, obviamente, tem que ser apresentado de forma justificada perante o juízo. Outro elemento importante para a gente referir é que cada plataforma, como a gente já comentou no nosso vídeo anterior, possui a sua peculiaridade. Então é muito importante que o advogado esteja familiarizado com a plataforma que vai ser utilizada e até mesmo exija do juízo uma clareza nesse sentido, para que ele possa já se preparar, né? Até mesmo auxiliando tecnicamente o seu cliente ou até orientando a testemunha qual o tipo de aplicativo que deve fazer o download ou algo assim. E não é por acaso que a gente verifica que muitas vezes os juízos acabam se valendo do WhatsApp para, numa forma de improviso até, ter acesso a essas pessoas, porque o WhatsApp é uma ferramenta bem mais difundida do que outras plataformas que são bastante custosas e talvez de um não conhecimento público tão amplo quanto o próprio WhatsApp, né? E nisso transparece uma questão muito importante, assim, duas características que essa audiência precisa ter. Ela precisa adotar contornos de uniformidade, ou seja, não pode ser que cada audiência que vai ser realizada vai ser completamente diferente uma da outra, então tem que haver um procedimento uniforme a ser adotado pelo Poder Judiciário, mas ao mesmo tempo tem que haver flexibilidade. Por quê? Porque os advogados precisam estar cientes, e isso é um ponto que eu diria assim, que eu dou um destaque especial no nosso vídeo de hoje, para alguns direitos que podem ser violados durante essa audiência. Então não basta eu dizer, excelência, eu quero transferir a audiência ou eu quero impugnar aqui a realização do ato, porque está violando um direito do meu cliente. O juiz vai pedir para que se fundamente isso. Qual o direito está sendo violado? Veja, eu não posso ser o autor da demanda e dizer que estão cerceando o meu direito de defesa. Fica uma coisa engraçada, o réu é que tem direito de defesa, então o que eu posso alegar? Eu posso alegar que existe uma violação ao contraditório, eu posso alegar que existe uma violação à própria produção do direito à prova, né? Eu não estou conseguindo exercer o meu direito à prova de forma plena, a questão de acesso à justiça, e eu posso fundamentar cada um desses direitos a depender da situação que esteja se apresentando. Se eu não consigo ouvir uma testemunha, por exemplo, que está ali com dificuldade técnica, fica caindo da sala, ou que não consegue se conectar com o seu microfone, e o juiz acaba, né, não querendo ou estimulando, né, que não se produza aquela prova,
eu estou tendo o meu direito à prova limitado. Então é muito importante que, se isso acontecer durante a realização do ato, o advogado peça para consignar, né, na ata de audiência que existe sim o cerceio a algum direito processual do seu cliente, que pode ser aí esses que a gente elencou e, claro, fundamentando, amparando isso na lei. Tá bom, pessoal? Nos falamos aí, até o nosso próximo vídeo. Um abraço!